E vou passar a palavra para o professor Márcio e a Alice, que eles são do NUD, e vão passar mensagem para vocês que são alunos ingressantes. Então, se vocês quiserem já abrir a câmera e falar, fiquem à vontade. Certo? Então, boa noite a todos, né? Eu e o Márcio trabalhamos no Núcleo de Desenvolvimento Educacional, no Campo Pagé. E o nosso trabalho, assim, é todo voltado ao apoio pedagógico, juntamente com a Miriam e a Daviane, que fazem a parte da assistência estudantil. Eu imagino que alguns de vocês já tenham tido contato com elas, ou até comigo. Nós tínhamos um grupo de ingressantes, né, durante a pandemia. Ops, acidentes aqui, caiu. E então, talvez até alguns já tenham tido contato com a gente. Mas, né, nós estamos aqui, eu e o Márcio, de maneira assim rápida, a gente não quer tomar muito tempo, e até porque é uma nova realidade, essa que a gente está se adaptando. Eu acho que tem que ter um limite para falar, porque senão fica cansativo mesmo. Mas a gente quer, né, se apresentar para vocês e deixar o nosso contato. E a partir daí a gente pode estar conversando e atendendo, né, vocês nas mais diversas necessidades que vocês precisarem em termos de apoio. Então, a gente está começando agora, já a partir da semana que vem, algumas atividades, porque a gente tem um projeto de apoio pedagógico que o Márcio agora vai se apresentar e ele pode dar uma explicadinha melhor assim para você. E que a gente está propondo, né, também, tudo agora de maneira remota, mas acredito que vai dar para trabalhar direitinho. Então, aí eu passo a palavra para o Márcio. Tá ali, pode ser, Márcio. Tá, ok. Boa noite a todos. Como a Alice falou, né, não vamos tomar muito tempo, mas só complementando a fala dela, o nosso trabalho no NUD é voltado, no nosso subsetor do NUD, para o atendimento pedagógico dos alunos. Então, vão estar envolvidos diretamente com as atividades, a participação de vocês nas atividades acadêmicas. Sobre esse projeto que a Alice falou, se trata do projeto de apoio social e pedagógico, que é um projeto que a universidade oferta aos alunos, né, para dar todo tipo de apoio, especialmente para os alunos que fazem parte do plano permanência e os ingressantes, né. Esse projeto atua em diferentes frentes, atuando tanto na parte pedagógica, acadêmica, né, de organização de estudos, reforço e outras atividades assim, que estão dentro do projeto, que devem iniciar já na semana que vem, como também auxiliando vocês em atividades de caráter mais administrativo da vida acadêmica durante aí a participação de vocês nesse semestre, né, como acesso às ferramentas virtuais aí no âmbito da universidade, né, essa questão de disciplina, organização de estudos, são várias atividades que a gente está planejando. O projeto tem 3 bolsistas que vão nos auxiliar nessa tarefa, e que elas vão atuar mais diretamente com vocês no desenvolvimento dessas atividades. Tá? A gente já tem algumas atividades organizadas, com início na semana que vem. Vai ter, inclusive, um Instagram desse projeto, né, que a gente vai divulgar aí, e também nas redes, na internet, no site da universidade, e também por e-mail, né, o e-mail do NUD. Então, acho que é mais isso, assim, né, a gente está só se apresentando aqui para vocês, nos colocamos à disposição, vocês podem nos contactar por e-mail, utilizando o e-mail do NUD, agora eu deixo no chat aqui, ou pelo nosso e-mail institucional também. Acho que é isso, né, Alice? Não vamos nos prolongar. Isso, acho que o recado é basicamente isso, e pedir assim que a gente vai estar se comunicando muito por e-mail com vocês. Nós vamos estar entrando em contato pelo e-mail institucional. É por esse canal que nós vamos estar divulgando as atividades. Por exemplo, semana que vem já deve começar 2 grupos de estudo, um de química básica e um de matemática básica, né? Então, para dar uma relembrada naqueles assuntos lá do ensino médio. E, então, isso tudo vai ser divulgado, nós vamos mandar, acho que esse final de semana a gente vai estar mandando tudo por e-mail, os horários, né, e como acessar. Os links nós vamos estar disponibilizando também um pouco antes dos grupos, vai ser semanal. E
Então, mas tudo assim, sempre por e-mail. E esse mais o Instagram também, que nós vamos ter uma página lá, que é PASP Campus Bagé, para também estar divulgando para vocês isso. Certo? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, né? Que eu sei que é meio complicado agora o horário, mas se quiserem perguntar, a gente pode ainda responder. E o Márcio, acho que já colocou também o nosso e-mail, né, no chat. E os nossos e-mails institucionais também estão na página da Unipampa. Aí eu não sei, professor Gerson, se eles têm alguma pergunta, Fiquem à vontade para perguntar aí, pessoal. mas igual, se não quiserem se manifestar agora, sabe que a gente pede encarecidamente que nos contatem, né? Qualquer problema, qualquer dificuldade. Não é que a gente vai poder resolver tudo, mas a gente pode orientar ou procurar, né, quem possa ajudar. Então, é importante que faça esse primeiro contato via e-mail. Depois, tanto eu como o Márcio, a gente se disponibiliza a atender pelo Google Meet também, fazer, né, algum encontro presencial, caso, né, seja necessário também. Então, estamos à disposição para isso. É isso. Agradecemos a atenção da professora e qualquer coisa também estamos à disposição. Agradeço a presença de vocês também. Então, tá. Tem 24, estou vendo, né? Alunos tem no momento. Então, tá, que sejam bem-vindos e acho que os endereços ficaram aí. E, por favor, a gente já pede isso, encarecidamente, né? Eu sei que quando as aulas são presenciais, a gente já sabe que é um momento bem complicado de adaptação, né? À vida acadêmica, à universidade, as exigências, né? O nível de exigência muda um pouco. Então, é normal que vocês, né, tenham essas dificuldades, e para que vocês saibam que a universidade tem esse setor que está organizado para dar um apoio, né, no que vocês precisarem, certo? Então, tá. Obrigada, mais uma vez, e bom trabalho, boa aula. Então, bom, pessoal, a aula de hoje, né, fala um pouco do histórico, né, da engenharia e como um todo, e também da engenharia de computação, né. Então, a ideia principal é a gente falar um pouco de engenharia, fazer algumas discussões a respeito das engenharias, tá? E falar um pouco da engenharia de computação. Então, assim, eu quero que vocês perguntem, tá? Bastante, podem ficar à vontade para perguntar nessa aula, participem, né? Porque há muita confusão a respeito, né, do qual é o papel do engenheiro de computação, em que áreas podemos atuar, né? E também há um pouco de dúvidas, às vezes, dos alunos a respeito da legislação, né? O que é capaz de um engenheiro de computação realizar, que aptidões, né, e que digamos, tipos de projeto o engenheiro de computação está apto, né? Principalmente relacionado ao CREA, né? Que é o nosso Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, né? Eu vou falar um pouco da experiência, né, que eu tenho como engenheiro de computação, a respeito, né, de projetos que podemos realizar nesse ano, e também vamos falar um pouquinho do histórico, né? Inicialmente a parte do histórico, né? Então, a engenharia, né, a gente se parar para pensar, né, é uma ciência, digamos assim, né, que vem, né, relacionada à sociedade. Então, a gente tenta aplicar os nossos conhecimentos, né, ou conhecimentos adquiridos de forma empírica ou, né, prática, para tentar favorecer as pessoas no âmbito da qualidade de vida, né, do desenvolvimento de ferramentas, de objetos úteis, né. E se a gente for pensar, voltando ao tempo, na história, a gente tem grandes descobertas, digamos assim, que são importantes, né? Tipo a roda, a polia, a alavanca, as máquinas a vapor, enfim, a gente vai falar de uma série de coisas de engenharia, não só engenharia no modo civil, né? Mas também na área de fluidos, na área de elétrica, né? Então, a gente tem também alguns avanços na área de equações e matemática também, que é muito importante, né? Alguns, digamos, cientistas como Isaac Newton, né? Ou Fourier, né? E assim por diante, o Tesla, enfim, eu vou falar de alguns, tá? Principalmente os meus preferidos, mas, enfim. Pensando dessa forma, né? Então, essas ferramentas antigas vêm sendo desenvolvidas
né, pelos nossos, digamos, ancestrais, né, como pedras, lanças e também o desenvolvimento do fogo, enfim, né, estão sempre presentes e a gente teve sempre muitos engenheiros, digamos assim, só que, né, eles estavam presentes na sociedade, mas não tinham esse título, né, então a gente sempre teve bons, digamos, inventores, né, pessoas que têm, né, uma faculdade inventiva, né, criativa e certo talento, né, e isso não serve só para engenharia, né, a gente sabe que tem gente que né, tem esses dons, né, na música, enfim, em outros aspectos, né, mas aqui a gente está para falar da engenharia, então a engenharia, né, é uma coisa que vem desde o século XVI, né, e se refere a alguém que construiu um engenho. Então, inicialmente, isso é principalmente voltado às guerras, às catapultas, às torres de assalto, né, as torres de escalada, né, no caso de castelos e muralhas, enfim, tentando vencer as barreiras, né. Então, isso aí, né, surgiu, digamos assim, nesse século para contestar, né, as pessoas que tinham essa faculdade inventiva, né. Então, há uma definição de engenharia, né, que a engenharia é a aplicação do conhecimento científico, econômico, social e prático, né, com o intuito de inventar, desenhar, construir, manter e também melhorar estruturas, máquinas, aparelhos, sistemas e materiais e processos. Ou seja, o engenheiro é digamos, uma pessoa designada a tentar melhorar, de forma geral, materiais, processos, sistemas e máquinas, né? Então, inicialmente, e algumas vezes também, quando a gente fala de estruturas, o pessoal sempre pensa, né, em infraestrutura, né, como prédios, rodovias, enfim, também é uma das áreas que a engenharia atua. Então, a palavra engenheiro, ela começou, né, bem antes, né, ela começou no século XI, né, então ela era derivada do latim, do ingeniata, né, então, o que acabava acontecendo, né, ela era usada para definir alguém que criava invenções. Então, o Leonardo da Vinci, né, que era um grande inventor, ele tinha o título de engenheiro generale, né, como seria um engenheiro geral, né, devido às suas ideias engenhosas. Então, a ideia principal, né, é que o engenheiro tem que ter sempre aquela crítica, né, e principalmente aquela vontade de aprender, que geralmente é oriundo da curiosidade, né. Muitas pessoas são bem curiosas, né, eu também sempre fui, né, e a gente quer saber como as coisas funcionam e por que funcionam dessa maneira, né. Então, a gente acaba tendo que estudar uma série de teorias já desenvolvidas por outros inventores, né, e existem coisas que foram inventadas lá no século XVI e funcionam dessa forma até hoje. E algumas vezes são aplicadas nos nossos próprios computadores, né? Sim, falando no aspecto computacional, né? Por exemplo, quem inventou uma das formas de resfriar, né, digamos, o water pipes, né, que são conhecidos, né, como os canos d'água, né, que são, digamos, fechados a vácuo, né, e eles são usados até hoje, né, nos nossos resfriadores, sejam automotivos ou computacionais, né, nossos coolers, aí, como a gente costuma dizer na área computacional. Então, são coisas que foram inventadas há muitos anos atrás e são assim até hoje, tá? Devido às pessoas da engenharia da época terem descoberto que era uma das melhores estruturas para fazer esse tipo de troca de calor, tá? Então, esse é só um exemplo, né? Estou dando um exemplo, mas a gente vai falar um pouquinho da história da engenharia. Então, a gente, olhando para trás, a gente tem uma série de construções, né? Eu só elenquei algumas, tá? Existem várias, tá? Eu peguei alguns casos, né? Como o Farol de Alexandria, as pirâmides do Egito, eu escolhi a Khafre, né? Mas tem a Quéops, a Miquelinos, como sendo as três principais, né? As maiores do mundo. Acho que a pirâmide de Khafre é a segunda maior do mundo. A Tower Bridge, né, que é uma ponte que teve toda uma construção na área de elevação, né, então ela levava essa ponte em menos de um minuto, né, para que os navios da época pudessem passar, né, e voltava ao normal também, em poucos segundos, né. Então, a ideia principal é que ela tivesse digamos assim, o pessoal conseguisse parar e abrir e fechar conforme a necessidade, né. Então, é uma construção muito bonita hoje, né? O pessoal faz turismo aí nesse local, assim como a Torre Eiffel também, né? Que é uma das construções que ficou por praticamente 40 anos como sendo a maior construção do mundo, né? Então, ela tem
324 metros de altura, não sei se alguém conhece, né? Eu, pessoalmente, conheço alguns desses monumentos, né? Então, por isso que eu escolhi eles, né? Tower Bridge eu visitei, a Torre Eiffel também, os demais não, né? Mas a ideia principal é que vocês têm ideia que existem muitas construções, né? Que podem ser, digamos assim, consideradas obras de engenharia. Então, ou seja, toneladas aí de pedra, enfim, ou toneladas de ferro que ajudar a construir essas estruturas. Mas aí a gente também está falando um pouco mais da área de infraestrutura, não da computação em si. Mas, né, o avanço, né, da engenharia, né, fez com que a gente conseguisse descobrir a eletricidade. Então, a gente tem o William Gilbert aí, começando a pessoa que publicou o magneto, né, ele foi o criador do termo eletricidade. Então, ele basicamente é, criou uma máquina que detectava carga, né, carga estática, né, ou seja, eletricidade estática, enfim. Então, ele foi o primeiro também a desenhar de forma explícita, né, a distinção entre o que é magnetismo e o que é eletricidade estática, né? Então, o que são cargas estáticas, né, e seu mérito foi essa estabilização do termo eletricidade. Então, lá por 75, 1775, tá? O Alexander Volta também concebeu algumas experiências científicas, tá? Então, ele foi, digamos assim, o precursor e criador, principalmente por volta de 1800, né? Pilha voltaica, então a gente teve a primeira bateria, digamos assim, né? Então, a primeira pilha. Então, a partir daí, né, a gente fala que, tá, a eletricidade foi um dos grandes inventos, mas também, né, a gente teve, antes da eletricidade um pouquinho, né, a gente teve a Revolução Industrial, que basicamente era relacionada a máquinas a vapor. Então, foi desenvolvido, né, por Thomas Savery, né, o primeiro, digamos, motor a vapor, né. Então, ele fazia com que engrenagens, né, e acoplamentos de polias, enfim, se movimentassem com pressão da água. A água era aquecida, né? Inicialmente era usada lenha mesmo e o combustível, né? Óleo, geralmente. E depois o pessoal passou a utilizar carvão, principalmente, né? Então, o que acaba acontecendo, né? Essas invenções, né, dos motores a vapor causaram grandes avanços na sociedade, né? Principalmente a produção em massa, né? Coisas puderam, né, criar movimento e fazer com que toda a produção que antes era artesanal e feita manualmente pudesse ser supostamente automatizada de alguma forma, né? Automatizada e controlada de alguma forma, né? Mas a ideia principal é que esses motores, né, permitiram que a gente tivesse a locomotiva a vapor, né? Então que a gente tivesse principalmente uma forma melhor de transportar, né, seja carga ou seres humanos, né? Então o pessoal, é, na época, né, viu isso como um grande avanço, né, e isso também ainda foi melhorado, né, por outros dois inventores, né, o Thomas e o James, né. Então a ideia principal é que a engenharia se tornou uma coisa famosa a partir daí. Então, a partir da Revolução, né, Industrial, né, a gente passa a ter um desenvolvimento da produção em massa e ascensão, né, da profissão de engenheiro. Então, algumas universidades já começaram, né, as universidades mais antigas, né, começaram a criar, digamos assim, uma ideia de treinar pessoas para serem inventores e criadores, né, famosos engenheiros. Então, a ideia principal é que, né, esses motores, como esse que vocês estão vendo animado aí, né, ele causou uma transformação e um método de produção, como eu falei anteriormente, saiu do modo artesanal e começou a dar-se a partir das máquinas, né? Então, o desenvolvimento, né, principalmente digamos assim, do controle dessa energia oriunda da água, né, e do vapor de água, principalmente, fez com que a gente também pensasse em mudar a forma com que as coisas eram produzidas. E outra coisa que eu falei também, né, que alguns desses combustíveis foram substituídos pelo carvão, principalmente. Então, a Revolução Industrial teve início na Inglaterra,
e por várias, digamos, décadas se espalhou ao longo da Europa Ocidental e também migrou para os Estados Unidos. Então, é uma coisa que possibilitou que a gente conseguisse produzir, né, mais coisas, principalmente, né, na área de metalúrgica, né, metal mecânica, enfim, né, porque o pessoal usava bastante esses motores, né, para a produção de metais, né, ferro, enfim, ou peças oriundas, né, de ferro e ligas metálicas. Né. Então, migrando um pouco do assunto, né, que a gente está fazendo meio que uma contextualização histórica, né, da engenharia, a gente vai falar um pouquinho da engenharia eletrônica, da engenharia de computação, da engenharia elétrica. Né. Então, o que acaba acontecendo, né? O CREA, digamos, Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia de Arquitetura, perdão, né, eles costumam definir algumas áreas principais, né, como sendo, por exemplo, a engenharia civil, a engenharia mecânica, a engenharia elétrica, a engenharia química, né, como sendo as principais mães, né, de todas as demais engenharias. Eu acho que pode ter até mais alguma que posso estar me esquecendo, talvez a engenharia de produção, tá? Mas, na maioria dos casos, né, o que acaba acontecendo? Grande parte das engenharias que a gente vê aí no mercado, né, eles são, digamos assim, sub-áreas da engenharia mãe, da engenharia maior. Então, no nosso caso, né, a gente é a engenharia de computação, né, então reparem nesse slide que a gente está dentro da engenharia elétrica. Então, nós somos, né, como se fosse um engenheiro eletricista com a nossa especificidade, né, na engenharia de computação. Então, existem outras sub-áreas, né, vou chamar de sub-áreas, que acho que é a palavra que o CREA, né, costuma usar. Então, as sub-áreas principais, né, da engenharia elétrica, né, é controle de automação, a engenharia eletrônica, né, tem a engenharia com ênfase em eletrotécnica também, que eles chamam, né, tem telecomunicações, tem computação, que é a nossa, tem engenharia de hardware e engenharia de software. Acho que até a própria Unipampa tem, né, engenharia de software no campus, se não me engano, é o campus de Alegrete, tá? Então, a gente tem uma série de engenharias, né, no caso. A gente concluiu, né, nosso registro no CREA em 2014, se não me engano, né, aqui na Unipampa em Bagé. Então, o professor Betentes e eu, nós nos organizamos para fazer com que o curso tivesse, né, todos formados no curso de engenharia de computação tivessem direito, né, a ter o seu registro no Conselho Regional. Então, a ideia principal é que o curso antigamente não tinha isso, né, e a gente fez toda a burocracia necessária para que, né, vocês, como futuros engenheiros, né, engenheiros de computação, possam, né, ter o registro e atuar nas demais áreas, tá? Então, há outras áreas de estudo na área de elétrica, né, e eletrônica também, como a microeletrônica, né? Então, alguns professores do nosso curso, inclusive, são bem atuantes na área da microeletrônica, como o professor Bruno, o professor Fábio, o professor Júlio, tá? Há também a parte de sistemas analógicos, né, que parte dessa parte de sistemas analógicos vocês vão ver comigo no curso, né, é a parte de eletrônica básica e a parte de instrumentação e controladores, tá? A gente tem um pouco de sistemas analógicos. Vocês vão ver um pouco de sistemas digitais, né, ou seja, de aquisição de sinais analógicos, transformar esses sinais analógicos em digitais através dos conversores analógico e digital. E também a gente vai falar um pouquinho do processamento desses sinais. Então, aí está um exemplo de uma placa, né, com Altera, né, que na verdade é um FPGA. Então, é digamos, um circuito integrado, né, que está aqui no meio da placa, aqui, né, e ele pode ser reprogramado para atender as demais demandas, né, de entrada e saída, que sejam não só display, mas como portas, botões, LEDs, enfim. Então, esse cara aqui, ele pode ser reprogramado para realizar uma série de operações, né, capturar sinais analógicos aqui, converter para digitais, fazer todo um processamento em cima desse sinal e jogar em alguma saída, por exemplo. E a ideia principal é que a gente vai ver esse tipo de coisa ao longo do curso. Não só esse caso aqui, que é o caso de sistemas digitais, né, disciplina de SD, que acho que é com o professor Fábio Bruno, e também a gente vai ver isso aqui na área de microcontroladores, né? Então, esse cara aqui é programável, né? A gente também tem uns outros casos em que
o CI já é pré-pronto, né, pela fabricante, e a gente tem que aprender a usar, como é os microcontroladores, aí o pessoal que já trabalha com Arduino, se tem alguém, né, que é, digamos, um aluno que veio, né, de outras, digamos assim, de outros cursos técnicos, aí já teve contato com algum desses equipamentos, provavelmente, né. A gente também tem alguns outros sistemas computacionais embarcados aí, né, que são, geralmente também, é, microprocessadores, né, que já vêm embarcados também numa placa, né, numa placa mãe, uma placa de desenvolvimento, como a gente chama, tá. A gente vai ver também isso ao longo do curso, tá. E aí entra na área de sistemas embarcados também, se não me engano, é o professor Bruno que atua bastante nessa área. Tá? A gente vai falar um pouquinho. Então, né, voltando para o histórico novamente, né, a engenharia de computação ela é uma engenharia das mais recentes, né, comparadas a todas essas outras, né, no caso, porque a engenharia elétrica ela já existe lá desde, né, como vocês viram, do século XVIII, XVII, né, mais ou menos nessa redondeza, e, né, a gente foi basicamente evoluir, com o desenvolvimento das válvulas eletrônicas, né? Então, onde a gente podia fazer circuitos de chaveamento, né? Então, a gente conseguia fazer operações lógicas e aritméticas através desses circuitos de chaveamento, né? On e off aí, e foi criado, né, digamos, sistema de numeração binária. Então, a gente conseguia representar, né, determinados valores através né, de cargas ligadas ou desligadas, né? Ou tendo carga ou não tendo carga, é basicamente isso. Então, esse primeiro computador, ele foi criado para ajudar a resolver sistemas de equações lineares, né, que antigamente era resolvido à mão, né? Então, ele tinha uma memória, né, através de tambores magnéticos e sincronização dos ciclos, né? Então, a ideia principal é que ele realizava esses ciclos através de um relógio mecânico, né? Ou seja, ainda não era um oscilador de cristal, né? Foi realizado mais adiante, provavelmente, né? Não sei exatamente que ano, né? Foi desenvolvido, mas a ideia principal é que, né, o sistema de armazenamento desses computadores primordiais, aí eles eram através de tanta parte de leitura dos códigos, né? Leitura dos programas, era feito via cartão perfurado. Então, ele é um sistema mecânico até de leitura, né, do código e também a mesma coisa para os resultados, né? Então, isso fazia com que, né, o sistema fosse pouco confiável, né, porque geralmente podiam ocorrer erros mecânicos, né, e de processamento dos cartões, né. Então, tu ia fazer um software e tu tinha que ter uma sequência de cartões, né, para que a máquina pudesse ler e entender o que era o código que ela tinha que realizar. Depois de realizado esse código, então, ela perfurava os cartões para dar os resultados, né. Então, existia sempre uma etapa de validação do teu código, primeiro com resultados pré-conhecidos, né, para depois, enfim, atuar num código genérico. Então, essa parte fazia com que a gente perdesse muito tempo, né, comparado aos sistemas de hoje. Bom, então depois veio alguns dos grandes computadores, né, então veio o ENIAC, então ele foi criado geralmente como os grandes inventos, né, à base da guerra. Então, foi criado na Segunda Guerra, né? Então, para fazer cálculos balísticos, ou seja, onde que as bombas iriam atingir, né? Os canhões iam projetar, as artilharias iam projetar, né, bombas ou projéteis e ele realizava os cálculos, né, de acordo com o ângulo, com o vento, enfim. Então, ele era um computador enorme, né? Reparem que ele tem o tamanho do roupeiro, mais ou menos o tamanho do armário. Reparem que a potência dele é absurda, então acredito que ficar, né, perto dessa máquina não é interessante, né? 160 quilowatts de potência, então era muita energia dissipada, provavelmente tinha muito calor, né, emanando dessa máquina. Então, obviamente, né, os nossos computadores eles foram evoluindo. A gente vai falar, né, numa próxima aula sobre as gerações dos computadores. Então, nossa, digamos, primeira geração de computadores, eles eram baseados em válvulas, né? Depois a gente vai migrar para transistor, assim por diante, a gente vai falar um pouco disso. Então, o que acabou acontecendo, né? Eu gosto de falar do Turing, né? Do Alan Turing, porque ele foi, né, um dos precursores, é dito como o pai da computação, né? Porque ele foi um dos pesquisadores que trabalhou sempre na área matemática e na parte de criptografia, né?
Então, ele trabalhava para a inteligência, né, britânica, né, e ele tinha como missão, ele e sua equipe, né, de criptografar as mensagens da máquina de criptografia dos nazistas, né, que era a Enigma. Então, aí tem um exemplo, né, nessa foto do meio aí, de como era mais ou menos a máquina, né, que realizava essa criptografia, né, e à direita nós temos aí, né, a máquina criada pelo Turing para tentar decodificar isso aí. Então, né, eu recomendo também, né, que vocês assistam o filme do Alan Turing, né, então eu coloquei aí no site, o site abaixo, né, que fala sobre, digamos assim, um dos filmes que fala um pouco sobre a história do Alan Turing, né. Então, a ideia principal é que vocês assistam, se puder, acho que é capaz desse filme estar no Netflix ou nessas plataformas de streaming, né, e é uma boa introdução, né, para quem quiser entender um pouquinho, né, a respeito da computação, né, e do que a gente é capaz de fazer, né, usando a computação e a matemática em si, né, que é uma das bases, digamos assim, da engenharia. Bom, então, né, algumas das evoluções, né, da nossa computação vieram de acordo com as arquiteturas, né. Então, foi criada uma arquitetura, né, pelo von Neumann, né, não é só essa que existe, a arquitetura, né, vocês vão ver na disciplina de introdução à arquitetura de computação, talvez a arquitetura de Harvard também, né. Mas a ideia principal, né, que a gente se baseia muito, né, em von Neumann, que é um dos, digamos, arquiteturas mais convencionais que estão presentes até hoje, né, nos nossos sistemas computacionais, onde a gente tem uma unidade central de processamento, ou também a gente chama de CPU, né, em inglês, Central Processing Unit, né, e a gente tem um barramento dessa central, né, de processamento para a memória principal da máquina, as memórias secundárias, né, e dispositivos de entrada e saída de dados, né. Então, esse barramento é compartilhado, né? Então a gente costuma ter hoje em dia nas nossas placas-mães aí, né, o chipset North-Sul e ou PCI, né? Seria o PCH, se não me engano, que é o barramento principal aí da Intel. Outras arquiteturas chamam de outro nome, mas enfim, a ideia principal é que todos os nossos processadores, geralmente, eles estão diretamente ligados com a memória, diretamente ligados, né, com alguns dos nossos dispositivos de entrada e saída, né, tipo as placas PCI Express, né, e, digamos, hoje em dia as nossas SSDs NVMe e assim por diante. Então, não que a gente não esteja ligado diretamente, às vezes, em outros dispositivos de entrada e saída, né, mas esses são os principais, né, que geralmente nossa central de processamento está ligada devido à velocidade que precisa ser o tráfego de dados, né. Existem alguns barramentos secundários, tá? Então, nesse barramento aqui, como se tivesse, né, um outro controlador de barramentos mais lentos, né? Vamos pensar que, por exemplo, a nossa USB não vai estar diretamente ligada à central de processamento, ela pode ter um coprocessador intermediário, né? Ou um chipset, como a gente chama, para controlar a entrada e saída mais lenta, né? E aí essa entrada e saída, geralmente, ela já não é diretamente mapeada na unidade central de processamento. Mas a ideia principal é que essa arquitetura aqui, ela é um clássico, né? Vocês, inclusive, vão ver ela nessa disciplina, né, com o professor Sandro, acredito eu, né, de Introdução à Arquitetura de Computadores, IAC. E a ideia principal é que essa foi a precursora, né, dos nossos sistemas computacionais. Então, existe sempre um gargalo entre, né, a comunicação aqui, né, entre dispositivos de entrada e saída de memória. Então, há um problema de colisão, né, às vezes, esse barramento está ocupado por alguns dispositivos e não pode ser usado por outros, né, então, enquanto a memória está sendo lida de algum jeito, pode ser gravada por outro, mas quando dois tentarem ler ao mesmo tempo, né, ela vai ter que fazer uma leitura de cada vez, né, principalmente se a área de memória for compartilhada, então, né, se for da mesma área de memória, então os softwares vão acabar fazendo essas, que a gente chama arbitragens, né, um vai acessar primeiro, vai passar um tempo, vai acessar o outro, e esses softwares vão acabar revezando, né, o acesso à memória principal da máquina, e assim por diante. Então, né, foi criado, né, para isso, né, algumas ideias de melhoria. E veio também, né, com o avanço dos transistores, né, veio a lei de Moore. Moore é um pesquisador da área de circuitos integrados, né,
e ele conseguiu identificar por volta de 65, depois reviu a teoria dele por volta de uma década após, se não me engano, 75, tá? 1975, e ele tinha uma lei que falava, né, ele previu, né, que os nossos circuitos integrados, eles iam duplicar do número de transistores pelo mesmo tamanho, né, ou seja, eles iam permanecer tendo o mesmo tamanho, mas iam duplicar o número de transistores que eram, digamos, construídos dentro desse circuito integrado. Então, há um aumento de 100%, né, nessa quantidade de transistor ao longo de cada 18, 24 meses, ou seja, 2 anos e meio, aliás, 1 ano e meio, 2 anos, né? Então, reparem, né, que aqui, por muito tempo, essa teoria, ela vem valendo, né, então ela vem mostrando alguns computadores aqui, né, que vem duplicando o número de transistores. Então, repare, né, que hoje a gente começou com circuitos LSI aqui e depois migrou para os VLSI. Né? Quando é acima de 1 milhão de transistores, a gente vai para o Very Large Scale Integration, né, que é o VLSI. Aqui para baixo, acho que de 100 mil para baixo, a gente ainda tinha circuitos LSI, tá? Então, não tinham tanta escalabilidade, digamos assim. Então, aqui a gente tem já mais de milhares, né, centenas de milhares de transistores, e a gente vem crescendo, né, ao longo de 2 anos, aqui duplicando o número de transistores. Eu nem sei atualmente qual é né, o número de transistores que tem hoje, mas eu acredito que é mais de 16 milhões, tá? Eu acho que gira em torno aí de 40 milhões, tá? Aliás, bilhões, né, de transistores, perdão, caso de bilhões. Então, o que que acaba acontecendo, né? Então, a gente vem crescendo isso aqui, só que essa lei, né, veio valendo e a gente foi diminuindo, né, como a gente chama, a litografia. Então, nossos circuitos integrados, eles são criados através de um processo de fabricação que se chama litografia, né? Tem a parte de purificação do silício, são aproximadamente 25 a 30, né, digamos, processos químicos e mecânicos, enfim, que fazem a produção dos nossos circuitos integrados. Tá? Então, tem a parte de deposição de íons, de limpeza, né, de aplicação de verniz, aplicação de material semicondutor, aplicação de material condutor, como cobre, por exemplo, e aí litografia novamente, e assim por diante. Então, os circuitos que são criados, né, em seus, digamos, seus espaços, né, através de luz e laser, enfim, e assim por diante. Então, nossos transistores, né, o circuito integrado é construído à base de transistor, né, nossas portas lógicas, isso aí também vocês vão ver na disciplina de técnicas digitais, né, um pouquinho, vão ver a ideia, né, de como é criado, né, os circuitos e portas lógicas, né, para realizar, digamos, circuitos de somas e o que são as nossas unidades lógicas aritméticas, principalmente, é o que vocês vão ver na disciplina de técnicas digitais, né, e isso aqui fez com que, né, esse aumento do número de transistores fez com que a gente aumentasse também o desempenho dessas máquinas, né, então, Moore também previu que o desempenho ia melhorar. Então, o que acabou acontecendo, né, pessoal? Reparem que essa tabela aqui eu já consegui uma tabela mais atual, né? Então, a revisão da lei de Moore lá começou em 75, mais ou menos, e aí essa tabela não tem dados antes de 78, né? Então, reparem que a gente foi, no início aqui, ó, não crescendo muito, né? Então, a nossa eletrônica não avançou tanto, assim, né? E a gente estava conseguindo fazer 25% de melhoria ou de aumento ao longo do... Mas aqui, reparem que esse lado aqui da esquerda, tá, é desempenho, não é mais transistores, tá, como era no gráfico anterior. E aqui embaixo é os anos, né, que vem passando. Então, o que veio acontecendo, né? A gente foi criando novos processadores, então, reparem, né? E surgiu os MIPS, veio a IBM também, que era uma das principais fabricantes da época, dos anos 80, né? E, né, os nossos computadores foram evoluindo, né, para um desempenho. E aí, aqui, reparem, né, que a cada ano a gente tinha um desempenho de 52%. Então, se a gente somasse na lei de Moore lá, né, os 2 anos, aproximadamente 1 ano e meio, a gente ia ter 75 por volta de 76, né, até, sei lá, 104%, né, ou seja, a gente conseguia duplicar, né, a velocidade dos nossos processadores mais ou menos a cada
2 anos. Então, isso foi válido durante um bom tempo, né? Então, reparem que a gente começou a chegar por volta aqui de 2004, 2005, e essa curva começou a estabilizar um pouco, tá? Reparem, né, que aconteceu também, né, que a gente foi diminuindo o tamanho do transistor, né, no processo de litografia, né? Então, nossos transistores inicialmente lá tinham um tamanho em nanômetros, e hoje a gente está chegando num limite prático, né, e não teórico, mas prático. Então, o processo Faber foi evoluindo, né, e hoje a gente tem uma empresa chamada TSMC, tá, que é Taiwan Semiconductors Company, né, e aí, essa empresa de semicondutores, né, é do estado da arte hoje em dia, ou seja, é a principal empresa, né, e muitas empresas hoje em dia fabricam seus processadores com ela. Tá? Alguns exemplos é a própria AMD, né, a NVIDIA, a Qualcomm, né, a ARM, que agora foi também comprada para a NVIDIA, por dizer com eles. Enfim, a Broadcom, uma série de empresas, né, fabricam seus processadores com a TSMC. Então, o que acontece? Né? A gente foi, né, melhorando os nossos processadores, principalmente em desempenho. Eles seguem melhorando, tá, pessoal? Ao longo dos anos. Só que a gente está chegando a uns limites, né, de que a gente está atingindo o tamanho mínimo de transistor. Então, o tamanho mínimo de transistor hoje está girando em torno de, se não me engano, 5 nanômetros, tá? Então, algumas empresas também não quiseram produzir, né, com essa TSMC, que é a atual líder, né, do estado da arte de produção de CIs, devido ao medo de roubo de tecnologia, né? É uma empresa de Taiwan, né, pessoal? Então, algumas produtoras famosas, como a Intel, por exemplo, jamais vai produzir na TSMC. Mas também a Intel, hoje em dia, não tem a tecnologia que a TSMC tem. Então, o que acaba acontecendo? Nesses últimos momentos, a Intel tem ficado um pouco para trás, né? No caso do desempenho aí dos processadores, né, dos CIs, circuitos integrados, principalmente devido à sua concorrente principal hoje, que é a AMD, né, está produzindo circuitos integrados com a TSMC, né, que tem uma tecnologia mais avançada de produção, né, ou seja, consegue colocar mais transistores no mesmo área de superfície de silício, né, ou seja, eu consigo colocar, né, mais transistores numa pastilha de 2 por 2 de silício, que é mais ou menos o tamanho dos nossos processadores, né, 2 centímetros por 2 centímetros. E isso faz com que, né, enquanto a Intel consegue colocar, geralmente hoje ela está fabricando em 12 nanômetros, né, a Intel, em alguns casos ela consegue fazer, se não me engano, em 8 nanômetros, mas é praticamente o dobro, né, ou pelo menos uma vez e meia, né? Então a Intel teria que aumentar praticamente o dobro, né? Então, para manter a mesma quantidade de transistores que a AMD tem em 2 por 2 centímetros. Então, isso aí é um dos grandes avanços, digamos assim, e grandes coisas que fazem com que aquela lei de Moore seja respeitada. Então, se a gente consegue diminuir o transistor, cada vez mais a gente bota mais transistores, né, dentro de um processador. E isso vem acontecendo o quê? Que a lei de Moore ela vem fazendo essa curva, né, estabilizando. Então, devido ao transistor não estar, né, nos últimos anos, não está diminuindo muito, né? Então, acreditem que, né, já faz mais ou menos uns 2 anos que a litografia era 7 nanômetros e agora passou para 5. Então, ou seja, ela não diminuiu pela metade, né? Então, a gente está chegando nesse limite, eu acredito que a gente vai ficar limitado a um processo fabril, né? Então, essas empresas de semicondutores, elas são muito caras, né? E o processo fabril, né, é muito caro devido a todos esses processos. E também os processos de purificação do ar, enfim, purificação de silício, né, e demais processos que são presentes nesse tipo de fábrica. Mas a ideia principal é que essa lei de Moore ela está estabilizando, né? Então ela foi válida por muito tempo, né? Verifiquem que é aproximadamente, né, 2 décadas, ou seja, 20 anos, ela se comportou adequadamente e agora ela está estabilizando. Aqui a gente está vendo que é o quesito do desempenho, mas o desempenho também está um pouco direcionado ao número de transistores, né? Se não consigo botar muito mais transistores,
a gente, para, né, aumentar o nosso circuito, o desempenho do nosso circuito integrado, ele vai ter que passar a ter uma maior área, né? O circuito integrado vai ter que ter, em vez de 2 por 2 centímetros, vai poder passar, né, para duplicar, a ter mais ou menos 4 por 2 centímetros, né? Ou seja, ficar um pouco maior. Isso acontece aí, se vocês repararem, nos nossos processadores aí de alto desempenho, né? Costuma ser uma pastilha um pouco maior do que o normal, né? Então tá, pessoal, voltando aqui, né, à engenharia de computação, né, existe, né, devido àquela conversa que a gente teve a respeito aqui, né, da arquitetura de von Neumann, né, a gente passa a discutir também um pouquinho a respeito do nosso, digamos, problema de hierarquia de memória, né? Então, como eu falei, né, a gente tem um problema de hierarquia de memória devido principalmente a esse barramento aqui, o acesso direto à memória principal do computador, né? Então, essa memória, ela é, digamos, única para todo mundo, né? E ela é a memória que a gente acessa, né, de forma, digamos assim, principal. E além disso, né, a gente costuma chamar a memória principal do computador, né, no popular, aí, como a memória RAM, né? Então, essa é a memória, digamos, que geralmente tem uma velocidade considerável e muito próxima à unidade central de processamento, mas não é idêntica, né? Então, a velocidade do CPU, geralmente, ela consegue ainda ser um pouco maior do que a velocidade da memória. Então, acaba acontecendo, né, que a memória, ela, infelizmente, a tecnologia de produção da memória, ela não acompanha 100% a velocidade digamos, a tecnologia de desenvolvimento da unidade central de processamento. Então, aqui a gente consegue crescer mais nas velocidades do que aqui, nesse momento, tá? Devido à arquitetura física, né, dos circuitos de memória, dos circuitos aqui presentes na unidade central de processamento. Então, né, a memória, ao natural, ela já é um pouco mais lenta, né, do processador. Então, o que criou-se, né, pessoal? Criou-se uma ideia de criar níveis de memória, né? Assim como a gente tem, dentro da unidade central de processamento, a gente tem registradores, né, memória cache, primária, secundária, né, são várias camadas, ou terciária. A gente passou a ter a memória RAM como a memória principal, e se faltar a memória RAM, a gente passa por uma memória secundária, né, que hoje utiliza discos, né, discos sejam eles nossos HDs ou SSDs. Então, a ideia principal é que, né, a gente começa com muita velocidade aqui, perde um pouco de velocidade aqui, e se a gente passa por uma memória secundária, a gente perde velocidade mais ainda. Então, acaba ocorrendo esse problema de gap, né, e aí cria-se uma hierarquia de memória para tentar solucionar esse problema de velocidades, né. Então, a ideia principal é que a gente cria, né, dentro do próprio processador, né, memórias muito pequenas, né, ou seja, os registradores aqui, como está o primeiro nível, né, então eles são muito rápidos e muito caros, né? Por outro lado, eles têm um menor tamanho. Então, né, reparem que esses registradores, eles estão presentes dentro, né, da nossa arquitetura, né, de microprocessador. Então, o nosso processador, né, se a gente pegar um Intel aí, né, atualmente, ele vai ter mais de 256 registradores. Então, esses registradores, eles têm um acesso rápido, né, mas eles não armazenam muito dados. Então, eles são, né, aí de 32, 64 bits, né, então eles são áreas de armazenamento, né, que o nosso computador usa, que são muito pequenas e muito rápidas, mas, porém, são muito caras, né. A gente passa até um segundo nível, né, de acesso à memória, então a gente chama o segundo nível aqui de um nível intermediário, e a gente tem dentro do processador ainda, então reparem que esses dois primeiros níveis ainda estamos dentro do processador, né, a gente tem a memória cache, né, então essa memória cache, ela também é muito rápida, também é muito cara, né, ela é muito veloz, né, então ela funciona quase que na mesma velocidade do relógio, né, do processador, né, em gigahertz aí, e ela tem um tamanho um pouquinho maior do que os registradores, então ela tem às vezes 16, 64, 256K de memória, né? Então, reparem que quanto mais a gente desce, né, mais lento fica e maior a capacidade, ou seja, a gente começa a aumentar a capacidade. Porém, quanto mais a gente sobe, também mais caro fica, né? Então, mais caro, aqui em cima é mais caro, né, porque a gente vai ter que produzir esses dispositivos dentro do circuito integrado, aqui também dentro do circuito integrado, a nossa cache, seja ela L1, L2 ou L3,
né? E a partir daí a gente começa a ter, né, a memória RAM, né, ou a Random Access Memory, né? Então, ou seja, a memória de acesso aleatório. E aqui, né, a gente repara que essas memórias, né, elas passam a ter capacidades maiores. Então, nos dias de hoje, né, pessoal, a gente atinge aí máquinas com mais de máquinas caseiras, né, digamos assim, não são máquinas voltadas para a área corporativa, né, como servidores e tal, mas a gente consegue atingir aí cerca de 128 GB, né, de memória RAM numa máquina, então isso já é um tamanho bem expressivo, né, a quantidade, porém, né, tem um certo custo também, né, muita memória acaba sendo cara, mas reparem que a partir daqui a gente já saiu de dentro da pastilha do processador. Então, lá no terceiro nível, né, é o que a gente chama daquela memória principal, né? Então, não que as outras não precisam existir, né? Essas outras duas também precisam existir para que essa exista. Mas a ideia principal é que aqui é a memória em que a gente costuma acoplar, né, nossas placas mães aí. Então, esse acesso aqui, né, como eu falei, é o que chega muito próximo da velocidade do processador, mas não é, né, tão rápido quanto essas duas. E ela atualmente também está cada vez ficando mais barata, tá, pessoal? E aí vem as memórias secundárias, né? Então, as memórias secundárias já começa com o HD, né, com o SSD, enfim, e outros dispositivos de armazenamento. Então, aqui ele colocou como flash, USB memory, né, ou nossos pendrives, aí, coisas do gênero, né, como sendo uma das memórias que a gente tem uma certa capacidade, né, e elas ficam gravadas, né, reparem que mesmo aqui, né, nesses três primeiros níveis, né, elas estão diretamente ligadas ao circuito da placa-mãe, né, e elas não armazenam, essa memória não fica armazenada, né, depois que tu desliga a máquina. Então, esses três primeiros níveis, eles são apagados quando o computador é desligado. Já, né, aqui a gente já costuma falar que a partir do terceiro nível a gente tem memórias de gravação permanente, né? Então, essa gravação permanente, o que significa? A gente vai gravar um dado lá e mesmo que a gente desligue ela ou desplugue ela, né, da placa-mãe ou desencaixe ela do circuito, do barramento que ela tiver conectado, né, ela vai manter os dados. Então, aqui reparem que essas memórias que mantêm os dados, né, ela tem uma outra tecnologia de gravação, tá? Então, algumas são meios magnéticos, outros são meios, né, de capacitores, né, ou, enfim, um circuito que fica o tempo todo carregado, né, então, memórias flash capacitivas, enfim, uma série de conjunto de circuitos para armazenar esses dados. Então, a ideia principal, pessoal, é que a gente aqui começa a ficar também mais lento, né? Então, aqui a gente começa a ter capacidades e velocidades menores, e daqui para baixo, cada vez mais capacidade, né? Ou seja, a gente passa a ter mais capacidades com os discos, os hard disks aí, né? Que hoje chegam em torno aí de 8 terabytes, aí alguns dos mais novos aí que eu vejo no mercado, né? Então, a gente consegue ter uma quantidade de dados absurda, né? Então, que chega a ser mais ou menos, às vezes, em torno de 10 vezes maior do que a memória RAM, né? Então, a gente consegue ter, por um baixo custo, né, aí vou chutar aqui, um HD novo aí, gira em torno de 400, 500 reais e tenha já mais do que 10 vezes o que a gente consegue ter de memória RAM por mais ou menos o mesmo custo, né? Então, a gente consegue armazenar 10 vezes mais dados com a mesma quantidade de dinheiro. Então, quanto mais a gente desce, mais barato fica, quanto mais a gente sobe, mais caro fica. Bom, e aqui a gente tem, né, alguns discos digamos assim, que são geralmente lentos demais, mas conseguem armazenar, né, grandes quantidades de dados, né? Então, alguns dos casos aqui estão dados como meios magnéticos, né, como fitas, né, mas também a gente tem não só fitas, mas também tem agora discos óticos, né? Então, os discos óticos ali, o DVD ou Blu-ray, ele também se enquadra nessa parte aqui de backups, tá? Apesar que a grande maioria, né, das pessoas hoje em dia está usando backup através de USB, pendrive aí, ou nuvem, né, pessoal? Aí a nuvem já não está nessa hierarquia aqui. Então, o que acaba acontecendo, né? Esse gap da memória faz com que, né, a gente acabe se preocupando
na hora de construir nosso sistema computacional, né? Então, no dia de hoje, a gente tem que pensar sempre, pelo menos nós somos engenheiros, né, no custo-benefício, né? Então, muita gente às vezes se preocupa em comprar o hardware mais novo só, e às vezes esse hardware é mais caro, mas não tem um desempenho, né, tão bom quanto o outro lá, porque teve algum projeto específico, né, que nem vocês veem, por exemplo, alguns processadores de hoje não tem certas tecnologias que alguns processadores de servidor possuem já há alguns anos. E isso faz com que o processador de servidor seja, às vezes, melhor do que os nossos processadores normais de desktop, né, ou tem um desempenho muito similar, e como eles já estão, de certa forma, um pouco velhos, né, eles, mesmo que já seja 2, 3 anos de tecnologia atrasada, às vezes a gente consegue por um preço muito bom, né, processadores que suprem todas as nossas necessidades, sem ter que comprar algo muito novo, né. Apesar que, geralmente, né, o pessoal da nossa área também é meio, né, tecnofreaker, né, tem um pouco daquele âmbito de que, eu tenho que comprar um novo cada vez, a coisa cada vez melhor, enfim, é um pouco do hábito consumista, né? Não é o meu caso, né? Como engenheiro, eu sempre penso que meu dinheiro não é capim, então a gente escolhe, digamos, o melhor custo-benefício, aquilo que vai me atender todas as minhas necessidades com um valor aceitável, digamos assim. Então, a gente vai discutir um pouco disso ao longo do curso também, tá? Cálculo de desempenho de hardware e tal, não é essa disciplina aqui, né? Geralmente a gente discute isso nas disciplinas de sistemas operacionais e também nas disciplinas que envolvem arquiteturas de computadores, tá? Então, pessoal, a nossa engenharia de computação, ela tem uma série, né, digamos assim, de conteúdos que vocês vão ver, né? E tudo surge a partir da teoria da computação. Então, lá, Alan Turing, né, quando começou a criar as primeiras máquinas, né, ele criou alguns modelos de computação, né? E o que a gente costuma chamar de máquinas de estado, tá? Então, tem a máquina de Moore também, que é um outro pesquisador, né? E tem a máquina de Turing, né? Então, alguns desses, digamos, máquinas de estados aqui, como estão presentes aqui, tá? Aqui é o estado zero inicial, e aí, né, se ocorrer um evento A, ele vai para o estado 1, se acontecer o A de novo, ele fica no estado 1, e fica aqui, né, se acontecer um evento B, ele vai para o estado, né, S3, se acontecer de novo um evento A, e aí ele fica fazendo todos esses, né, digamos, esses ciclos, né. Reparem que essa máquina de estados, ela é uma máquina de estados cíclica, né? Então ela consegue voltar pelo menos para o primeiro estado, né, fazendo alguns ciclos. E aqui esse estado que é circulado 2 vezes, ele é o estado final, né? Então esse pode ser um dos estados finais da máquina. Então, né, pode haver mais de um. Então aqui eu só representei um dos autômatos, tá? Mas na verdade essas máquinas de estados foram amplamente estudadas, né, na área de teoria de computação, né, e foram criadas nossas linguagens, nossas gramáticas livres de contexto, né, e através dessas máquinas foram possíveis a gente criar as linguagens de computação e os compiladores que, né, criam nossos softwares através dos nossos códigos. E a gente também, na teoria da computação, além disso, estuda, né, a parte de complexidade computacional, ou seja, os nossos problemas, de que forma são os nossos problemas, se eles são problemas que têm uma complexidade polinomial ou não polinomial, e se é um problema exponencial, ou que tem um comportamento, né, combinatório, se há possibilidade de transformar esse problema não polinomial num polinomial através de programação dinâmica, ou se a gente vai ter, né, um problema não polinomial tendo que ser resolvido de uma forma numérica, ou, enfim, existem várias técnicas, né, para tentar resolver problemas não polinomiais. Apesar de que nem todos os problemas NP são solucionáveis, né? Então, alguns problemas não polinomiais, eles não são solucionados computacionalmente falando, né? Alguns dos exemplos básicos, clássicos, digamos assim, são os movimentos do xadrez, né? Se não me engano, é um jogo que
conforme tu vai mexendo as peças, vai ampliando o número de possibilidades, né, de execução e profundidade, né? Então, a gente não consegue resolver, digamos, computacionalmente em tempo hábil, né, a partida dentro de uma partida. Então, a gente geralmente faz uma aproximação, né, de que um problema não polinomial, através de um polinomial, usa alguma técnica de inteligência artificial baseada em histórico para tentar fazer com que a nossa máquina jogue xadrez eximiamente, né? E é difícil de ganhar do computador, pessoal. Eu já joguei várias partidas, né? E mais de 100 partidas para ganhar uma do computador, então é complicado. Mas, né, a ideia principal é que a gente consiga, digamos assim, estudar a computação, né, de certa forma, baseado na teoria, né, inicialmente essa é a teoria por trás, e a partir daí a gente fala um pouco, né, dos nossos algoritmos, que tem a ver com desenvolvimento de software, né, para aquelas máquinas baseadas em teoria da computação. Então, né, é uma outra disciplina que a gente vai ver bastante no curso, e ela vai ser aprofundada ao longo do curso, né? Então, hoje em dia, vocês estão vendo na disciplina de algoritmos aí, se puderem falar nesse momento, quem é o professor da disciplina de algoritmos de vocês, é o Érico, é o Betenques, quem é o professor, a professora Sandra, falem aí, né, porque eu já estou cansado de falar para os slides sem ter nenhum retorno. É o professor Érico. Professor Érico, que bom. Então, pessoal, eu não sei que metodologia que ele está usando, mas geralmente ele usa, se eu não me engano, o professor Érico, ele usa uma metodologia do Scheme, né, e vai ensinando principalmente lógica primeiro, e depois ele vai entrar, né, nos algoritmos usando alguma linguagem, né? Geralmente o curso ele tem aderido à linguagem de programação C, né? Mas a ideia principal é que vocês vejam, né, o que são os tipos de variáveis, né? Então, se são numéricas, se são strings, se são variáveis lógicas, né? Que são aquelas que a gente costuma dizer que são verdadeiro ou falso, né? E que também vocês vão ver um pouco dessa parte de lógica na disciplina de técnicas digitais. Também a gente vai ver tipos de operadores, né? Então, a gente tem operadores lógicos, né? Como AND, OR, NAND, NOR, SHOR e assim por diante, né? Vários operadores lógicos que vocês também vão ver na disciplina de técnicas digitais, não só na disciplina de algoritmos. E vocês vão ver também operadores matemáticos, né? Vamos pensar nos 4 operadores matemáticos básicos, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, mas vamos ver um pouco também de exponenciação e provavelmente alguns operadores que são funções matemáticas, né? Tipo seno, cosseno, raiz quadrada e assim por diante, né? Potenciação, exponenciação, logaritmos e assim por diante, tá? Vocês vão ver nessa disciplina de algoritmos aí estruturas condicionais, né? If, principalmente, né? If, else. Também tem o switch case, se não me engano, os casos de uso. Então, vocês vão aprender um pouco nessa parte. Toda a parte de algoritmos estruturados, tá? Então, como organizar o código, né? Ou seja, como organizar as ações executáveis de forma a solucionar o problema, fazer um cálculo, resolver algum problema matemático. Então, a ideia principal do início do curso é isso, vocês vão ver loops e repetições, ou seja, são alguns cálculos que às vezes você tem que fazer repetidas vezes, né? Então a gente tem que aprender um pouco sobre laços contados e laços não contados, né? For, while, repeat, né? Ou seja, algum dos, o para-faça, o enquanto e o repita, né? Vocês vão ver um pouco disso também. Acredito que vocês vão ver também vetores, matrizes e ponteiros nessa disciplina e funções e procedimentos. Então, isso aí digamos, a base da computação. Então, a gente aprendeu um pouco de teoria aqui da computação, né? Utilizar as linguagens, utilizar as máquinas de estados, os compiladores, né? Entender a complexidade do problema que a gente está atuando, né? Se é um problema simples, é um problema não tão simples, né? Polinomial ou não polinomial, se for combinatório, enfim, né? E entender um pouco dessa análise combinatória, entender um pouco da dificuldade computacional e por que que o software para resolver, né, aquele problema vai demorar tanto, né, de acordo com uma determinada entrada. Então, isso vocês vão aprender, principalmente com a professora Ana Paula, acredito eu.
tá? E a ideia principal é que essa aqui é a base para engenharia de computação. Aprendido isso, pessoal, a gente vai aprender outras disciplinas, né? Que aprofundam na área de algoritmos. Vocês vão aprender estudo de dados, laboratório de programação 1 e 2, vocês vão aprender também a parte de programação orientada a objetos. Depois a gente vai falar um pouquinho de engenharia de software, né? Gerência de projetos, metodologias de desenvolvimento de projetos e software, tá? Então, isso são digamos, a gente está falando aqui das disciplinas básicas da engenharia de computação, né? E dos conteúdos básicos, né, para engenharia de computação. Então, reparem que vocês vão imergir uma parte de matemática, bastante matemática e lógica, tá? Isso é o que acontece bastante. Então, né, a ideia principal é que a gente aprenda também a desenvolver software, né, dentro da engenharia de computação. Então, aplicações básicas, aplicações voltadas à engenharia, né, cálculos, né, da área de equações diferenciais, né, que envolvem engenharia, né, ou simulação de fenômenos físicos, né, modelagem computacional, como são chamados também. A gente vai falar, eu principalmente, né, trabalho, né, agora, sou entusiasta, né, da área de inteligência artificial, apesar que a gente tem 2 professores que têm doutorado, aí, se não me engano, inteligência artificial, o professor Milton e o professor Sandro, né, e também a gente tem, se não me engano, o professor Sandro também é bem especialista nessa área de mineração e banco de dados, tá? Então, basicamente são as áreas aplicáveis a software, né, dentro do curso. Existem outras, tá? Já só estou falando de algumas. Então, a gente também vai ver dentro do curso os nossos sistemas operacionais, né? Então, a gente usa principalmente hoje, né, Linux e Windows, né, a maioria dos usuários no mundo, né, apesar que a Mac também é uma empresa que vem, digamos, sendo fortemente usada, né, pela, digamos, a sua usabilidade, né, o pessoal que costuma ter, digamos, dificuldade de usar o Linux ou dificuldade de usar o Windows, ele acaba preferindo o Mac, porque ele não só é mais bonito ou mais caro, mas ele é mais fácil de usar para o usuário leigo, né? Então, e o Unix geralmente, né, os sistemas operacionais que foram criados nos primórdios, mas que estão aí presentes até hoje, principalmente nas grandes empresas e data centers, né, onde a gente tem um conjunto de servidores ou muitos servidores ou sistemas computacionais de alto desempenho. Então, até hoje a HP produz Unix, a IBM também, algumas empresas como a Cray ou, né, a própria NEC, né, do Japão também são grandes usuários do Unix, né? Apesar de geralmente eles possuírem o seu próprio Unix, né, do próprio fabricante, seja da própria NEC, da própria HP, né? Como tem o HP UX, né? Existe o SA Linux, existem algumas versões também que são de software livre, né, como o BSD, né, que foi originalmente criada pela Universidade de Berkeley e assim por diante, mas a maioria dos sistemas de grande porte são considerados Unix ou Unix-like, né? Eles são derivados do Unix e são feitos derivações de acordo com o fabricante. E alguns deles são fechados, tá? Alguns desses Unix eles são pagos, são caros, né? Como eram os da própria Sun antigamente, né? Que foi comprada pela Oracle, né? E assim por diante. Então, né, esses sistemas operacionais a gente vai ver um pouco no curso também, comigo com o professor Bruno, né, então eu também sou grande entusiasta da área de sistemas operacionais. A gente vai falar um pouquinho também da parte de programação, né, que também está voltado com desenvolvimento de software, mas não só desenvolvimento de software, mas também desenvolvimento de hardware, tá? Então a programação em si, ela também pode ser usada para criar circuitos, tá? As disciplinas de sistemas digitais, né? Então vocês vão aprender uma linguagem chamada VHDL, tá? Então, que é uma linguagem de descrição de hardware, né? Então, isso mais para frente, tá? Mas a ideia principal é que a gente aprende de programação, né? Então, parte de linguagens que promovem programação estruturada, programação também funcional, e algumas vezes orientada a objetos, aí como é o Java, ou como é o próprio C++, né? O pessoal que usa digamos, o Visual Studio aí, Python, e algumas das linguagens principais hoje são todas orientadas a objetos, tá? O Qt, ou enfim, seja qual for a linguagem que você estiver usando aí, Node.js, e assim por diante.
muitas delas são orientadas a objetos. Então, a gente vai aprender tudo isso no curso. A gente vai falar um pouquinho também da parte de engenharia de software, né? Então, que é mais voltado para a área de desenvolvimento de software e gerenciamento de equipes também, e gerenciamento de projetos, né? Então, a ideia principal é que a gente faça uma análise e crie um projeto estruturado, né? Que a gente consiga fazer uma análise e também possa visualizar projetos que podem ser desenvolvidos de forma orientada a objetos. A gente também, né, por volta do ano 2000, criou algumas metodologias de desenvolvimento de software, né? Então, metodologias ágeis, algumas metodologias são, dessas são tipo a Scrum, o Extreme Programming e assim por diante. Então, algumas metodologias que são usadas, né, nos dias de hoje nas grandes empresas para coordenar equipes de desenvolvimento de software, né? E principalmente baseadas em melhores práticas. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas práticas no curso também, parte de diagramação, né, do nosso software, usando ferramentas UML, né, padronização de código, né, refatoração de classes. A gente vai falar sobre os test cases, né, como é que a gente vai testar as nossas classes, os nossos softwares, como é que a gente vai criar um desenvolvimento incremental, né, ou seja, a gente vai dividir o software em back-end, front-end, em middleware. Esse software vai ser distribuído, não vai ser distribuído, ele vai ser uma arquitetura só de um computador, ou ele vai ter mais de um, né, servidor rodando determinados serviços, né? Então, a gente tem que pensar se ele vai ser um software que vai rodar na nuvem, né? Então, toda essa arquitetura de software, né? Como é que ela vai funcionar? Se ela vai ser um software simples e comercial, ou se ele vai ser um software distribuído, como é a grande maioria que a gente usa hoje em dia nos nossos celulares, né? Então, a gente tem servidores espalhados ao longo do mundo aí, né? E cada um deles é responsável por uma área global, né? Como a gente pode pensar nos nossos aplicativos dos nossos celulares, né? Grandes aplicativos aí, podem pensar em qualquer um que queira, tipo a Uber, ou enfim, assim por diante. A gente vai falar um pouquinho de casos de uso, ou seja, como é que a gente vê, né, as nossos requisitos, né, de software, sejam eles requisitos de hardware, requisitos de software, ou requisitos funcionais e não funcionais, né? O que tem que funcionar para o usuário, o que não tem que ficar visível para o usuário, e o que é funcional, o que é não funcional e outro. Então, a gente vai ver bastante coisa no curso relacionado à engenharia de software, tá, pessoal? Essa área, principalmente, é a área do professor Betentes e do professor Júlio, né, eles adoram um pouco essa área aí. Acho que a professora Sandra também atua bastante nessa área. E vocês vão ver algumas disciplinas principalmente com eles, tá? A gente vai falar um pouquinho da parte de hardware, né, sistemas embarcados. Então, aqui eu estou dando alguns exemplos, tá, pessoal? Que a gente tem computação embarcada em tudo que a gente possa imaginar, tá? A gente tem computação embarcada aí em eletrodomésticos, né? A gente tem computação embarcada em veículos, em motocicletas, em carros, seja para controlar a injeção de combustível, seja para controlar os sensores, identificar o que o nosso carro deve fazer, né, a respeito do sensor que está, por exemplo, aquecendo, ou o sensor que está dando sinal de nível baixo de fluido, ou assim por diante, né? Então, aqui é a mesma coisa, não só para, né, veículos automotores, mas também, caso aqui de sistemas computacionais, como eu botei aí na direita um osciloscópio, né, que é um analisador de sinais analógicos, né, que hoje em dia esses sinais analógicos são convertidos para digitais e apresentados nesse display, como vocês estão vendo aí, ou esse caso aí que eu peguei uma imagem aleatória de um GPS, né, ou seja, que é um sistema computacional embarcado com software e hardware pré-definidos para a funcionalidade de um GPS, né, para te guiar ao longo do teu caminho aí, seja ele dentro do teu carro, enfim, dentro do veículo que estiver utilizando. Então, a ideia principal é essa, a gente vai falar sobre sistemas embarcados, tá? A gente vai tentar identificar funções dedicadas específicas, né, dentro de um sistema computacional e tentar embarcar, tá? Então, essa área também eu gosto bastante, tá? Eu trabalhei em algumas empresas que faziam exatamente isso, tá? Então, a gente desenvolvia produtos de TV digital, a gente desenvolvia produtos de logística, então a gente desenvolvia produtos, né, de hardware,
que também tinha um software embarcado, software de controle, principalmente, ou identificação, né, ou decodificação. No caso de produtos de TV digital, a gente usava software principalmente para agilizar a decodificação de streamings, né? Apesar que parte da decodificação era feita em sistemas do CI, né? Ou seja, o chip da fabricante já realizava, né, a maior parte do problema. Né? Mas a gente também tinha que ter um software de controle de tela, uma interface. Então, a gente vai falar sobre isso, né? Que os nossos sistemas embarcados, né? Eles envolvem, muitas vezes, não só a partir da descrição do sistema, ele geralmente pode ser dividido em parte hardware, parte software. Eu costumo dizer, né, que parte é software, parte é hardware e parte é interface. Então, geralmente, acaba acontecendo muitas divisões, isso acontece até nas empresas, tá, pessoal? Então, geralmente, o pessoal que gosta de trabalhar com software não é o mesmo pessoal que gosta de trabalhar com hardware, e nenhum desses dois, às vezes, gosta de trabalhar com interface, né? Então, algumas das empresas que eu trabalhei, né, essas equipes, elas geralmente são desenvolvidas e separadas, né, e às vezes também há uma equipe aqui que não está aqui dentro, nem de uma nem da outra, que é a equipe de pesquisa, né? Então, em algumas das empresas que eu trabalhei em alguns centros de pesquisa, tá, pessoal? Trabalhei em centro de pesquisa, por exemplo, da Nokia, e lá tinha bastante gente que trabalhava, né, com análise e síntese de software, ou seja, de criação, teste e desenvolvimento de software. Existiam muitas equipes que trabalhavam no hardware, tá, pessoal? E a equipe que trabalhava no hardware não era só engenheiro de computação, era engenheiro mecânico, era engenheiro químico para materiais, resistência daqueles materiais, né? A gente quer saber se o celular, quando ele cair do chão, ele vai quebrar a tela ou não vai. Então, tem muita gente que trabalha, né, com o hardware, não só o hardware computacional, né, mas hardware mecânico. Né? Então, a gente tinha uma equipe forte na área de mecânica, química aqui, e materiais, e a gente tinha uma equipe forte de hardware de desenvolvimento de placas, né, processadores, por celulares, enfim, placas de desenvolvimento, enfim, e comunicação de rádio. E a gente tinha também uma grande equipe, né, quando eu trabalhei na Nokia, de pessoal que desenvolvia interface, né, do celular, interface do sistema do celular, usabilidade, melhorar a usabilidade, né, lembra aquilo que eu falei da Mac? Então, a Mac tem uma grande equipe de pessoal que trabalha na área de design, né, e síntese de interface, para que essas interfaces fiquem muito mais simples e usuários para os usuários, né. Então, grandes empresas investem bastante nessas 4 áreas. Acho que aqui, no caso, faltou a área de pesquisa, né? Se for um centro de pesquisa. Mas essas, para desenvolvimento de sistemas embarcados, né? No geral, se você já sabe qual é o produto que tu vai, né, criar, geralmente essas 3 áreas são suficientes, né? A parte software, a parte interface, a parte hardware, e depois a parte de integração, né? Ou seja, a gente consegue juntar todos esses desenvolvimentos aqui em um sistema integrado, né, que vai entregar para o nosso cliente aí sistema funcional e totalmente adequado às suas necessidades que foram feitas lá na descrição do sistema. Então, aqui eu falo um pouco também, né, do porquê, professor, que a gente tem hardware, né, que ver hardware. Então, muitos dos nossos problemas, tá, eles são real time, como a gente diz, né, ou seja, são problemas que têm um tempo máximo, né? Então, a gente pode pensar assim, agora que vocês estão me ouvindo aí no vídeo, que a minha voz, se ela picotar, né? Quem não escutou, daqui a meio segundo já não importa mais, porque já perdeu, não conseguiu identificar o que eu falei e só vai conseguir identificar vendo o vídeo que está gravado, né? Depois da aula, que eu vou disponibilizar para vocês. Mas então, o que acaba acontecendo, né? Acaba acontecendo o seguinte, né? Esses requisitos de tempo fazem com que a gente tenha que, às vezes, criar um sistema de hardware embarcado, porque o hardware, né, a gente vai conseguir criar sistemas dedicados a resolver um determinado problema dentro de um circuito integrado. Então, como é o caso aí dos decodificadores de vídeo, né, então a gente vai conseguir criar um circuito embarcado aqui, né, para decodificar vídeo, decodificar, e esses caras aqui, né, são responsáveis por ter uma alta performance e um baixo consumo energético. A partir de que a gente vai criando sistemas que não são tão dedicados assim, e passam a ser sistemas que a gente já pode
mudar eles, né? Então, esses sistemas aqui, os ASICs, né? Eles são circuitos integrados, né, de application, de uma aplicação única, né? Ou seja, só serve para resolver determinadas coisas. E se ele, né? Ah, professor, mas aquele ASIC lá que estava no meu circuito integrado, ele tinha o rádio Bluetooth 2.0. Ah, o que vai acontecer? Se o teu Bluetooth ficar deprecated, né? Ou seja, se ele ficar ultrapassado, esse ASIC aqui ele não vai servir mais. Tu não vai mais conseguir conectar com os dispositivos 3.0, 4.0. O que tem que fazer? Substituir o CI. Né? Então, tem que substituir esse cara por um mais novo. Né? Então, muitas das vezes, é as coisas que a gente faz nos nossos computadores. Ah, aquela placa lá que eu tenho comunicava de tal forma, resolvia tal problema. Ah, ela não me serve mais, o que tem que fazer? Tirar e substituir por outra. Então, os nossos ASICs são mais ou menos isso, né, dessa forma. Eles resolvem uma aplicação específica, né? Então, Application Specific Integrated Circuit. Né? Então, é um circuito integrado de aplicação específica. Já os FPGAs, né, é uma evolução desse CI no aspecto de que, né, ele é um Field Programmable Grid Array. Ele é um conjunto digamos, de portas lógicas programáveis via software. E vocês vão ver isso aqui no curso, né, nas disciplinas de sistemas digitais. Então, esses FPGAs são circuitos que são regraváveis, né, eles geralmente são das Xilinx ou de outras empresas aí como a Altera, que a gente viu nos slides anteriores, né, que os kits que a gente tem na universidade são da Altera, mas, enfim, existem vários fabricantes, até a própria Intel produz FPGAs, né, então esses aqui já começam a ser reprogramáveis. Ah, professor, eu tinha uma placa que tinha o Bluetooth 2.0, mas agora eu posso fazer um firmware upgrade, fazer o upgrade do software que tinha gravado aqui, regravar, e agora a minha placa também consegue atender o Bluetooth 5.0, sei lá. Né? Então, essa tecnologia aqui, ela já permite ser atualizada, né, de certa forma. A partir daí, né, pessoal, costumamos migrar por CPUs e GPUs, né? Atualmente as GPUs são largamente utilizadas, mas vamos falar primeiramente dos CPUs, né? Então, quando a nossa aplicação já passa a ser genérica, né, não precisa mais tanto de requisitos de tempo, ser solucionado em tempo real e resolver todos os nossos problemas através de um circuito integrado, a gente vai resolver os nossos problemas através do software, né? Então, os nossos processadores, né, hoje em dia já têm um certo poder computacional, né, bem relevante para os dias de hoje, né, antigamente eles não eram tão bons, mas então a gente cresce a nossa flexibilidade de soluções, a gente vai poder codificar vários softwares, né, aqui dentro, distintos, para controlar determinadas coisas. E qual é, professor, a grande vantagem do uso da GPU? Né? Então, qual é a diferença da CPU para a GPU? Então, a CPU, como a gente falou, né, a Central Processing Unit, é a unidade central de processamento, e a GPU é Graphic Processing Unit, é a unidade de processamento gráfico, que hoje está presente, né, nas nossas placas de vídeo. Né? Então, o pessoal aí que é entusiasta gamer aí, né, que gosta de jogar, eu também gosto de jogar, de vez em quando eu jogo um pouco, né, a gente usa muito a placa de vídeo, né? Então, a placa de vídeo é um grande CPU paralelo, né? Então, enquanto aqui, hoje em dia, a gente tem processadores aí que tem 8, 4, 16 cores, né? Aqui a gente vai poder ter uma placa de vídeo aí que tem 1.000 cores, 2.000 cores, né? E a gente consegue fazer muito mais aplicações, aliás, operações, né, matemáticas numa arquitetura paralela, né? Muito mais paralela do que uma CPU. Mas a gente tem algumas limitações ainda, né? Principalmente atribuídas pelas fabricantes. As fabricantes principais aí, NVIDIA, AMD e Intel, né? Se não me engano, são essas principais fabricantes de GPUs aí, que permitem que a gente, digamos assim, crie softwares para elas, né? Então, além dessas, né, a gente falou aqui de 4 tecnologias, né? Existem aí as TPUs, tá? E também as NPUs, né? Que são essas NPUs e TPUs, são hardwares dedicados principalmente à inteligência artificial, tá? Então, é Neural Processing Unit, então são como se fossem uma unidade funcional, tipo um FPGA, dedicado à inteligência artificial, né? Então, é um chip,
é um chip como o chip de uma placa de vídeo, só que em vez de ser dedicado a processamento de vídeo, de gráficos, né, ela é dedicado a processamento de redes neurais, né, identificação de objetos, enfim, aprendizado de máquina, e assim por diante. Então, nossos novos celulares aí, pessoal, para quem quiser olhar aí as especificações de celulares mais novos, aí nossos Samsungs, nossos celulares da Apple também, e nossos celulares aí, né, os iPhones, né, e também os da Huawei, né, se não me engano, P40 e novos celulares das grandes fabricantes, né, eu estou citando grandes fabricantes como sendo as três principais e maiores do mundo, né, que é a Samsung, a Apple e a Huawei, mas existem outras, tá, que também possuem a integração dessas tecnologias, tá, e grande maioria dos nossos celulares vão vir com NPU, né? Ou seja, eles já vão, como vocês sabem, né, nossas câmeras, por exemplo, elas são capazes de identificar rostos já, né, devido a uma tecnologia de software. E essa tecnologia de software, geralmente, ela usa a identificação de padrões via redes neurais, né? E se a gente tiver um chip que usa, né, que otimiza redes neurais, a gente vai conseguir fazer identificações de vários objetos, seja em vídeos e imagens, né? E os nossos celulares vão começar a fazer quadradinhos, que nem fazem os nossos rostos, em tudo, né? Vai identificar que é um carro, vai identificar que é uma bicicleta, vai identificar que é um copo, vai identificar que o cara está com uma garrafa de vinho na mão, e vai passar a fazer essa série de identificações, tá? Então, essa é a evolução da inteligência artificial na computação. Então, é o que a gente vai ver, é o que eu vejo presente nas nossas novas eras, aí, nossas novas, digamos, tecnologias 5G e avanço da tecnologia móvel celular, que é uma área que eu também eu gosto bastante, né? Então, o que a gente vai ver mais no curso, né? A gente vai ver uma série de coisas, né? A gente vai ver redes de computadores, a parte de infraestrutura de comunicação analógica e digital, a gente vai falar de comunicação e telecomunicação fixa e móvel, né, ou seja, redes fixas de cabeadas e redes móveis sem fio, né, a gente vai falar de computação móvel e na nuvem, a gente vai falar de sistemas distribuídos, sistemas operacionais, processamento paralelo, distribuído, espelhamentos e backups, e, né, cópias digamos, de segurança. A gente vai falar um pouco de inteligência artificial, que é a área que eu atuo um pouco também, né, com identificação de padrões, visão computacional, machine learning, deep learning. A gente não tem muito no curso, mas também está presente a área de controle, principalmente, automação. A gente tem bem pouco de robótica, né, mas a gente tem um pouquinho mais de controle e a parte de automação residencial e industrial, né, usando microcontroladores. A gente vai ver também comigo, com o professor Júlio, o professor Leonardo, na área de automação e microcontroladores, nós somos os entusiastas dessa área. Vocês vão ver muita parte de circuitos integrados, FPGAs, programação VHDL, né, concepção de circuitos VLSI, testes de CAD, sistemas digitais, com o professor Júlio, o Bruno e o professor Fábio, são os principais, né? Vocês vão possivelmente trabalhar um pouco com a área de codificação de vídeos, aí, que é a área do professor Fábio, principal atuação dele é essa. Ele, se não me engano, o professor Júlio também, né? E eu costumo oferecer, eu mesmo, uma disciplina de processamento digital de sinais e imagens, tá? Então, eu sou o professor que atua nessa área. Então, eu sou um professor, assim, que, apesar de estar dando aula de introdução, né, de uma disciplina tão, digamos, inicial no curso, eu sou um professor que atua em várias disciplinas, né? Atuei muito nessa área de infraestrutura, né? Eu trabalhei em determinados provedores de internet, trabalhei com bastante equipamento, roteadores, entendo bastante dessa área aí, de equipamentos, tá, pessoal? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, tá? Então, nesse formulário aí estão as presenças. Eu queria abrir agora também a perguntas, tá? Essa aula já está presente no Moodle, tá? Então, eu vou deixar aberto aqui um pouquinho para que vocês possam copiar o QR Code aí, né, com o celular e acessar a chamada. Lembrem-se que vocês têm que fazer isso usando o login institucional. Essa chamada ela vai ficar uma semana no ar, tá? Ou seja, vocês vão poder, digamos assim, preencher ela até a semana que vem, dia 2, se não me engano, de outubro, né? Então ela vai estar disponível.
até sexta-feira que vem, tá? Caso, principalmente dos alunos que não puderam estar presentes hoje, né, nessa nossa aula síncrona, né?